igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, sem demora. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Glória a Deus. Livro da Revelação, capítulo 1. Aleluia. A partir do versículo 9. Glória a Deus. Aqueles que acharem, pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia. É isso aí, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Mais alguém achou aí? Parece que não, né? Amém? Vocês acharam. Versículo 9 diz assim a palavra de Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Feche os seus olhos mais um instante e vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Estamos aqui porque estamos sedentos da Tua presença. Pai, porque estamos sedentos demais do Senhor. Tão somente por Tua grande graça e misericórdia, fala, Deus, mais esta noite aos nossos corações. Pai, nós não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Sei que o Senhor já começou a trabalhar desde o início deste culto, e o Senhor completará até o final. Não por mim, não por homens, mas porque o Senhor é fiel e habita neste lugar. E se você crê que o Senhor está neste lugar, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia! Glória a Deus. A mensagem, o qual eu intitulei de Cristo e sua amada igreja. E antes de nós comentarmos alguns pontos, queridos, eu quero dizer que foi nos concedido em Cristo Jesus um lugar de honra. Sim, para mim e para você. Foi nos concedido um lugar privilegiado. Sabe por quê? Porque em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 18, a palavra de Deus diz que Cristo é a cabeça do corpo, e o corpo é a igreja. E se Cristo é a cabeça do corpo, o corpo tem muitos membros. E Efésios capítulo 5, no versículo 30, diz que nós, eu e você, somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, se Cristo é o cabeça e Ele tem um corpo, e o corpo tem muitos membros, e nós fazemos parte desses membros, então, se nós fazemos parte deste corpo, nós somos membros do corpo de Cristo, que é Sim, eu não quero confundir você, a igreja. Nós temos um lugar de privilégio em Cristo Jesus. Nós, eu e você, somos igreja de Cristo. É interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus e a palavra se refere, tanto às cartas do apóstolo Paulo, como em outras passagens. Eu escrevo a igreja que está em tal lugar. Eu escrevo a igreja de Galácia. E a igreja estava orando. A igreja, o templo, as paredes, não. São as pessoas. Somos nós.
nós formamos a igreja. Nós temos em Cristo Jesus um lugar de honra. Eu acho que vocês ainda não entenderam. Somos privilegiados em Cristo Jesus. Aquele, como o pastor disse aqui agora há pouco, que morreu pela minha e pela sua vida, que se entregou, que pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos estar sentados aqui neste lugar. Ele pagou um preço pela sua igreja. Ele te levantou, Ele te escolheu e te deu um lugar de vitória. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, a palavra de Deus em 1 Pedro, o capítulo 2 e o versículo 9, diz que nós somos um povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Preste atenção nisso. Nós somos povo de propriedade dEle. Nós pertencemos ao nosso Deus, nós pertencemos a Cristo, e ai daquele que tocar naquele que pertence ao nosso Senhor. Para tocar na sua vida, é necessário pedir permissão, é necessário primeiramente passar por cima dele. Ai daquele que tocar na sua vida, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Você já parou para pensar nisso? Ele é o teu escudo. E como diz o salmista, Ele é a sua fortaleza. Nada pode contra a sua vida. Antes, tem que passar por Ele. Queridos, quando nós nos voltamos para o texto de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vemos o cuidado de Deus para com a tua igreja. É por isso que eu dei o título dessa mensagem, Cristo e a tua amada igreja, porque Ele zela pela tua igreja. E a igreja, como eu disse, é eu e você. Ele tem um cuidado especial pela sua vida. Dentro da visão do apóstolo João, o próprio Senhor, Ele ordena que escrevesses para essas igrejas. As 7 igrejas que não eram igrejas fictícias, mas eram igrejas reais. E não somente isso, elas representam todas as igrejas locais de cada século. Ela representa as nossas vidas também. E queridos, é interessante que ele diz no versículo 19, do próprio capítulo 1, assim como eu acabei de dizer, ou melhor, no versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Olha o 19, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois desta, porque eu tenho cuidado da minha igreja, as coisas que já aconteceram, as coisas que irão acontecer, e ainda as coisas que estão por vir, eu vou revelar para a minha igreja. Porque eu tenho cuidado de cada um de vós. Olha comigo o versículo 12 e o versículo 13. Assim diz a palavra de Deus. E voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Até aí, queridos, o que são esses candeeiros de ouro? E aí? Confesso que estou sentindo falta do som do teclado. Mas vai voltar em nome de Jesus. O versículo 20, ele responde, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Preste atenção. Então, os 7 candeeiros de ouro, na visão do apóstolo João, é as 7 igrejas. E o interessante é que a palavra de Deus diz que os candeeiros eram de ouro. Preste atenção nisso. Uma pedra preciosa.
o candeeiro representa a igreja, e ele é de ouro. Ou seja, a igreja que somos nós é algo valioso. Você tem um valor inestimável. Você é algo de grande preciosidade. Não aceite viver a menos que isso. Não levante pelas manhãs como um derrotado, como aquele que levanta cabisbaixo, como um coitadinho que vai sofrer durante o dia. Não. Por quê? Porque você é precioso, você é joia rara na presença de Deus. É isto que diz a palavra de Deus. Não aceite qualquer coisa, não aceite qualquer palavra sobre a sua vida, não aceite uma mentira de Satanás, não aceite uma palavra negativa contra você, porque quem te levantou é maior que todas as coisas, e você é joia preciosa. Tome essa palavra de encorajamento para a sua vida e saia daqui como um vitorioso. O nosso pastor ministrou durante tanto tempo, tantos domingos, uma palavra sobre um vitorioso, como ser um vencedor. Por quê? Porque é isso que nós somos como igreja. É assim, empolgados, entusiasmados, que nós devemos levantar da nossa cama todos os dias e ir para o nosso trabalho. Sabe que muitas vezes nós aprendemos com as pessoas, mesmo conhecendo a palavra de Deus. E esse dia no meu trabalho eu estava lá e um colega meu falou da seguinte maneira: cara, quando eu entro aqui no trabalho, eu esqueço tudo que aconteceu lá fora. Quando eu entro aqui, eu dou 100%, independente do que aconteceu, independente se eu estou triste, independente se eu não estou triste ou não, eu entro aqui e eu dou o meu melhor, eu sorrio para as pessoas, eu converso com elas, eu dou o meu melhor, eu não fico cabisbaixo. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho que fazer a diferença. E é assim que nós devemos andar, queridos. Sei que tem dias que nós não estamos muito legal, mas o Senhor, Ele é aquele que te fortalece. Os candeeiros, que diz nesta palavra, eles eram basicamente, preste atenção, utensílios usados para iluminar. Vai fazendo uma comparação com a sua vida. Essa é a igreja, é uma igreja que possui luz, uma luz singular, uma luz ímpar dentro de si. E a igreja é luz perante um mundo que está em trevas. Esta é a igreja de Deus, uma igreja que é luz, uma igreja que faz a diferença em meio a pessoas que estão na escuridão, em meio àqueles que estão em trevas, em meio àqueles que estão perdidos. A palavra de Deus diz que a igreja é o candeeiro, é aquele que tem a luz, é aquele que vai fazer a diferença lá fora. Mateus, o capítulo 5, o versículo 14 ao versículo 16, um texto bem conhecido, e assim diz a palavra de Deus, versículo 14 do capítulo 5: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. É assim comigo e com você, assim somos nós. Temos uma luz que é capaz de fazer toda a diferença. Ele não brilhou em nossas vidas para nos colocar debaixo, escondidos, não. Ele brilhou em nossas vidas para colocar-nos no alto e para que as pessoas vejam a sua vida. Para que você possa ser o melhor? Não, mas para que possa cumprir o que está no versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E o quê? E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esta é a grande motivação, para que as pessoas, elas possam olhar para a sua vida e falar: aquele tem algo diferente, aquele tem algo diferente. E o que é que ele tem de diferente? Ele tem Cristo na vida dele, ele tem um brilho diferente. E em nome de Jesus, todos os dias, as pessoas vão perceber isso na vida de cada um de nós, para que o nome de Cristo, ele seja glorificado. Mateus capítulo 4, o versículo 12, diz assim, um pouquinho atrás: ouvindo, porém, Jesus
que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Preste atenção agora: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte resplandeceu-lhes a luz. Ele é a luz do mundo. E essa mesma luz que iluminou a vida de cada um desses homens está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. Glória a Deus. Versículo 13 de Apocalipse, capítulo 1. Essas verdades, elas tocam grandemente em nossos corações. E diz assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho de homem. No meio da igreja, um semelhante ao Filho do homem. E aqui está se referindo a Jesus Cristo. Feche os seus olhos. Ele está em nosso meio. Pai, obrigado pela tua presença. Nós não estamos falando somente de algo que ouvimos falar. Nós estamos falando do Senhor Jesus, o qual nós podemos experimentar neste momento. A tua presença é real em nosso meio. Esteja sensível, queridos. Esteja sensível, ainda com seus olhos fechados. Sinta o toque do Senhor. Você que está aí na sua casa, sinta o toque do Senhor em sua vida. Eu posso te sentir neste lugar, Senhor. Eu posso te sentir neste lugar. Aleluia. Você pode falar palavras de agradecimento pela presença do Senhor? Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel. Fiel à tua palavra. E como o Senhor disse, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, quando eu estava nessa parte da mensagem, e às vezes eu gosto de ouvir algumas canções, enquanto eu estou preparando a palavra, e logo nessa parte estava tocando uma música da Nívia Soares, eu não vou lembrar o nome agora, mas tinha um trecho que falava, eu até marquei, falava da seguinte maneira: não é um prédio que queres encher, não é um prédio, mas é o meu coração. É o nosso coração. É este que Ele quer encher. Sim, aqui temos a igreja como um prédio, não estou negando isso. Nós nos referimos, vamos lá na minha igreja, quando você... Onde que é a sua igreja? É na Rua Canadá, 765. Sim, aqui é a igreja. Mas nós somos a igreja, nós formamos o corpo do nosso Cristo. Amém? Jesus, Ele é o centro. Jesus é o que está no meio da sua vida. Jesus é o que ocupa o primeiro lugar. É Ele que traz equilíbrio. Aquele que está no meio traz equilíbrio. É Ele que sustenta todas as coisas. É somente Ele. E o versículo 16 diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. É interessante que no versículo 20 diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E das suas traduções, dos seus significados, que esse anjo é os pastores da igreja. Cadê os pastores da igreja? Levante a sua mão, por favor. Pastor Alexandre, tem mais pastores aqui?
Pastora Amanda não vai levantar a mão? Pastora Renata? Cadê os pastores dessa igreja? Pastora Renata está lá? Pode deixar, Gilmar, por favor, eu tenho uma palavra para eles aqui. Versículo 16, assim como eu li. Tinha na mão direita as 7 estrelas. Independente do que aconteça, a vida de vocês, da pastora Renata, ela está na mão do Senhor. Então somente, não saia do lugar de onde Deus te colocou. Não saia do lugar de onde Deus te colocou, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, queridos, continue firme. Não desista. Continue perseverante. Não pare. Não desanime. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 24, versículo 13, diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Pois não foi qualquer um, não foi qualquer coisa que te levantou, mas foi aquele que está descrito no versículo 13 ao versículo 16. Foi este que te levantou. E quer que eu descreva para vocês? Sim, é aquele que tem um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés eram como latão reluzente, a sua voz como o som de muitas águas. Da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia, e ele está diante dos serafins que cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Foi ele que te levantou. Dá para sair daqui encorajado? Glória a Deus. Glórias ao nosso Senhor. Sabe, queridos, a palavra de Deus em João capítulo 5, versículo 16, diz que Ele nos escolheu e Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Sempre Ele vai ter o melhor. João capítulo 10, versículo 10, diz isso. Ele tem uma vida abundante. Por quê? Ele tem um cuidado. Cristo e a sua amada igreja. Ele cuida da sua igreja. Ele cuida daqueles que são seus. E Ele conduz para um caminho de vitória. Mas, como igreja do Senhor, existem momentos, querido, que a gente passa por diversas situações, é ou não é? E situações boas, e muitas vezes situações que não são tão legais. E assim como eu falei em um determinado ponto da mensagem, às vezes a gente não está muito legal. Mas o Senhor Jesus, Ele não quer nos ver dessa maneira. O Senhor Jesus, Ele não quer que a gente se perca. É por isso que Ele, assim como eu disse, Ele escreve. Ele nos dá o testemunho, escreve uma carta. E quando a gente faz um panorama dessa carta, com elogios, com críticas, com instrução e com promessas. E para que ele escreve essas cartas? Para que nós pudéssemos se espelhar. O próprio texto de Romanos, capítulo 15, versículo 4, fala isso. As coisas que foram escritas para o nosso próprio ensino. Então, queridos, que nós possamos ler a palavra de Deus, ler essas verdades e nos encorajar todos os dias. Amém? As cartas que ele direcionou para as 7 igrejas é para que nós possamos nos espelhar, para que nós possamos fazer uma comparação. E assim, eu conheço, porque o Senhor, Ele conhece a sua vida enquanto igreja. Ele conhece aquilo que você tem passado. Assim como eu disse, às vezes situações que não são tão legais, mas Ele conhece a sua vida. Sabe de um texto, Provérbios capítulo 15, no versículo 3, diz assim que os olhos do nosso Senhor, eles estão em todos os lugares. Deixa eu ler outro texto com vocês aqui, Hebreus capítulo 4, o versículo 13, somente acompanhe esse raciocínio, assim diz a palavra de Deus, 4:13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nada fica encoberto diante
dos olhos do nosso Deus. Lembram do texto de Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4? Diz assim que os ricos, eles traziam grandes ofertas, e o Senhor Jesus estava à frente da caixa dos tesouros, e ele estava observando. E uma pobre viúva, ela trouxe 2 pequeninas moedas. Qual é a diferença? A diferença é a quantidade, mas o nosso Senhor Jesus, ele vê além disso. Ele vê além da quantidade, ele conseguiu ver o coração, ele conseguiu ver a motivação daquelas pessoas, porque o nosso Senhor é soberano, o nosso Senhor é poderoso, ele conhece a sua vida, ele conhece a tua motivação, ele sabe como você está sentado aí nesse momento agora, ele sabe se você está com vontade de ir embora para assistir o jornal, ele sabe se você quer ir comer uma comidinha bem gostosa, ou ele sabe se você está com vontade de adorar, ele sabe a motivação do seu coração. Falei da comidinha, quase caí. Glória a Deus, porque Ele conhece as nossas vidas. Amém, queridos? E algo interessante, no próprio texto de Apocalipse, dentro dessas cartas, no capítulo 3, no versículo 19, diz assim a palavra de Deus: eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. É para isso que Ele deixou as instruções, porque Ele tem cuidado da igreja. Ele quer ver a igreja bem, Ele quer que a igreja alcance as promessas. E por causa disso, Ele tem cuidado de nós. E por causa disso, Ele nos dá as instruções. E por causa disso, Ele nos deixa sair fora do caminho. Está sempre nos alertando para que nós não possamos nos desviar nem da direita, nem para a esquerda. É por isso que Ele deixa essas instruções. Aleluia! E queridos, rapidamente, vamos ler alguns pontos e fazer uma comparação dentro desses elogios, dessas críticas, instruções e dentro dessas promessas, o qual o Senhor deixa para as 7 igrejas que representam as igrejas locais de todos os séculos. A primeira igreja, vamos aqui começar com os elogios, rapidamente. A igreja de Éfeso, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, é uma igreja que rejeitava o mal. E aí? Antes de eu falar essa parte, como está a sua vida? Como você tem caminhado durante os seus dias? Lembrando da palavra qual eu disse que o Senhor, Ele conhece as nossas vidas. Ele conhece a nossa motivação. Como está a sua vida? Como tem sido o seu dia a dia como igreja do Senhor? Quando as pessoas não estão vendo, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua casa com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, como tem sido o seu dia a dia? E aí? Como a igreja que brilha, a igreja que é luz, a igreja que é o sal da terra, como tem sido a sua vida? Você pode refletir nos seus dias, refletir nessa semana que passou, como que foi? Como que foi o seu comportamento? Igreja de Éfeso, uma igreja que rejeitava o mal. Faça uma comparação com a sua vida. Uma igreja perseverante, uma igreja paciente. E os elogios, quando nós vemos nessas cartas, elas expressam de alguma forma o caráter de Cristo, que rejeitava o mal, que era perseverante. Olha aqui, Esmirna, pobre economicamente, mas ela era uma igreja rica. Olha o que fala a palavra de Deus. Uma igreja pobre, porém uma igreja rica. Pobre economicamente, mas rica espiritualmente. Como nós queremos ser? Às vezes, lógico, não podemos ter tanto dinheiro assim, mas o que importa é quando nós somos ricos para com Deus. Quando nós somos ricos lá em cima. Isto é o que é importante. Pérgamo, mantenha a fé em Cristo. Lembra do texto de Hebreus, capítulo 11? O pastor citou aqui a primeira parte do versículo 1. O versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Esta era uma igreja que mantinha a fé em Cristo. Tiatira, ela tinha o amor. Olha aqui a expressão do caráter de Cristo. Amor, serviço, fé e grande perseverança. Você tem se comportado assim, com amor, transmitindo amor para as pessoas? Você tem se comportado assim, transmitindo fé, perseverança? Glória a Deus pela sua vida e continue assim, pois você tem agradado o coração de Deus. Continue desta maneira.
Em Sardes, alguns têm mantido a fé. Em Filadélfia, eles perseveravam na fé. Queridos, quer ter vitória? Persevere a cada dia, persevere na fé. Sabe, queridos, tudo isso que nós estamos falando gera experiências. E é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Quando você tem a experiência com Deus, quando você persevera na fé, quando você está ali na sua casa, sozinho, ajoelhado, e você com fé ora, e o céu se abre no seu quarto, isso gera uma experiência, e você é impactado, e a sua vida ela é transformada. Quando você sair para fora, persevera na fé, transmite o amor para as pessoas, e aquela pessoa abre o coração, e ela fala, eu quero esse Jesus que você tem, e você quer? Então vem, Ele está aqui, e você dá uma palavra para ela, e ela ali recebe o Senhor Jesus. É isso que vai gerar a experiência, e é isso que vai te manter fortalecido. Sabe, queridos, medite nessas verdades, porque isso vai te encorajar a cada dia. A crítica, talvez nós, em determinados momentos da nossa vida, ou até atualmente, possamos estar dessa maneira. E algumas delas, o amor por Cristo não é mais fervoroso. E aí? Como está a vida da igreja? O amor por Cristo ainda está fervoroso? Ou, como diz aqui no capítulo 2, abandonaste aquele primeiro amor? Abandonaste a essência verdadeira? Como estamos? Tolera a imoralidade, coisas erradas, tolera heresias, tolera a idolatria. Dentro dessas cartas, uma crítica muito séria, uma igreja que está morta. Nós não queremos ser esta igreja, nós não queremos receber esta crítica de uma igreja morta, uma igreja indiferente com as verdades. Como temos nos comportado como igreja? O Senhor, Ele tem se preocupado com cada um de nós. Estamos agindo com indiferença, indiferença à Tua presença, indiferença à Tua palavra, indiferença a tantas coisas. Estamos colocando coisas na frente do nosso Senhor. Eu falo isso, queridos, porque isso é muito sério. E às vezes, fazendo uma alta análise da minha vida, eu percebi, nisso eu tenho que me corrigir, puxa, nisso aqui eu tenho que melhorar, porque nós não somos perfeitos. E sim, eu sei que tanto eu como você, às vezes passamos por situações dessa, e às vezes você pode estar numa dessas situações. Mas essas palavras não é para te criticar, essas palavras não é para te acusar, esta palavra é para que nós possamos ter uma transformação. Não queremos ser uma igreja indiferente, não queremos ser uma igreja morta, não queremos ser uma igreja que tolera tantas coisas erradas. A instrução, volte à prática, se assim estamos, volte à prática das primeiras obras. Essa é a instrução que temos como igreja. Volte à essência verdadeira, as primeiras obras, aquelas do qual no início nós nos deleitávamos, nós chorávamos aos pés do nosso Senhor, e quantas vezes, agora nos nossos dias, nós não choramos mais, choramos assistindo um filme da Netflix, mas diante da presença do Senhor, nós não choramos, choramos de emoção assistindo jogos. Ah, ele foi campeão, e aí nós choramos, agora vai chegar o Brasil, campeão da Copa do Mundo, não sei, mas tem pessoas que choram, e diante da presença de Deus, como igreja, devemos voltar às primeiras obras. Lembra quando a primeira vez que você realmente, o Senhor abriu seus olhos, e foi algo impactante? Eu lembro que quando 2006, né, amor? Minha memória, tem que perguntar para a amada.
2006 eu me converti e foi algo precioso, porque aquilo, Deus tocou grandemente no meu coração, e ali a gente quer viver todas as verdades, tudo que Deus ele tem na sua palavra, eu quero viver isso, eu quero orar, eu quero andar nessa santidade, quero tudo. Isso é muito bom, não é ruim. Que nós possamos viver as primeiras obras. Você lembra do seu primeiro encontro com Cristo? Diz um amém aí, compartilha comigo. Glória a Deus. Se nós estamos nessa situação, arrependa-se, muda de direção. Se nós estamos nessa situação, mantenha a fé, mantenha o foco, mantenha a fé. Se nós estamos em alguma dessas situações, seja zeloso com a casa de Deus, seja zeloso com as coisas do reino de Deus. Se nós estamos nessa ou em algumas dessas situações, isso é para mim, isso é para você, seja fiel até a morte. Esta é algumas das palavras de instruções para a amada igreja. Sabe por quê, queridos? Como eu falei, existe também em cada uma dessas cartas uma promessa. É por isso que o Senhor tem cuidado de nós, porque Ele quer que cada um de nós possamos receber a vitória. Você já se imaginou o dia que você se encontrar com o Senhor? Às vezes é até difícil, né, a gente imagina tudo, mas vai ser algo grandioso. É por isso que Ele tem esse zelo com cada um de nós. Vai ser algo grandioso. Vai ser algo que jamais visto. Algo espetacular. Faltam-me palavras para descrever o dia que nós nos encontraremos com o nosso Deus. E para terminar, em cada final dessas cartas, a palavra de Deus, ela diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Queridos, ouça o Espírito de Deus todos os dias e seja uma igreja triunfante. Amém? Faça esse compromisso com Deus. Ouça a voz do Espírito todos os dias e com certeza você vai ser uma igreja totalmente impactante na sua geração. Feche seus olhos e ore juntamente comigo. Glória a Deus. Pai querido e amado, muito obrigado pela Tua palavra, porque sabemos que o Senhor, ó Pai, que levantou a Tua igreja, foi o Senhor que escolheu cada um de nós. Foi o Senhor que é um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus grandioso. E o Senhor nos levantou para que nós possamos fazer, ó Pai, assim como nós falamos, a diferença, a começar pelas nossas próprias vidas. Fazer a diferença, ó Pai, a começar por nós, em mudanças muitas vezes radicais, em mudanças, ó Deus, que às vezes vão doer, em renúncias durante o nosso dia, em renúncias das nossas vidas, de coisas muitas vezes que nos agradam, mas coisas que não agradam ao Senhor. Nos ajude, ó Pai, a viver, Pai, dentro da Tua vontade. Nos ajuda a viver, ó Pai, dentro da Tua direção, a cada dia. Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor habita em nossos corações. Pai, sabemos que o Senhor habita em nosso meio, tão somente nos ajuda. Eu oro neste momento para que o Senhor, ó Deus, abençoe os meus irmãos. Eu oro para que neste momento o Senhor, ó Pai, toque em cada um desses corações. Pai, eu oro para que neste momento a Tua presença venha transbordar em cada vida neste lugar.
E que ao pisar lá fora, nós possamos ser essa igreja, assim como já somos, mas possamos ser ainda mais uma igreja que é luz em meio ao mundo que habita em trevas, que nós possamos ser luz, que nós possamos brilhar, ó Deus, em meio à nossa geração, para a glória e honra do Teu santo nome. Pai, nós, em nome de Jesus, não aceitamos nenhuma mentira de Satanás sobre as nossas vidas. Nós não aceitamos nenhuma palavra de derrota. Nós não aceitamos nenhuma palavra que nós não vamos conseguir. Nós não aceitamos nenhuma palavra, Deus, que nós não vamos vencer, porque nós somos mais que vencedores através de Cristo Jesus, que nos amou e se entregou por nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, como igreja do Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome e tomamos posse da autoridade, do poder que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você aí no seu lugar é uma igreja amada, se você aí no seu lugar é uma igreja valente, se você aí no seu lugar é uma igreja corajosa, se você aí no seu lugar é uma igreja que deixa a luz de Cristo brilhar na sua vida, glorifique o nome do Senhor e aplauda o nome dEle. Ei, Deus! Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que, de alguma forma, que essa palavra ela possa ter abençoado a sua vida, como ela me abençoou também. Amém? Vamos orar? Vou dar a bênção aqui para vocês e, no final desta bênção, que você possa aí dar um abraço no seu irmão, que você possa cumprimentar ele, dar aquele sorriso lindo de uma igreja vitoriosa, amém? Feche os seus olhos mais uma vez, estenda assim as suas mãos. Obrigado, Jesus, que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o doce consolo do nosso Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a tua vida, seja com todas as igrejas vitoriosas na face desta terra, e você possa dizer amém, amém, amém e amém. Dá um abraço no seu irmão, glória a Deus, Deus abençoe, queridos.